Leitura do livro Crescendo em Oração, autor Mike Bickle. Parte 1. O fundamento para a oração. A lição principal sobre a oração é só esta: ore, ore, ore. Citação de John Langdon. Capítulo 1. Chamados para orar. Frase de Martinho Lutero: assim como o trabalho dos alfaiates é consertar roupas e o dos sapateiros é fazer sapatos, assim também o trabalho dos cristãos é orar. Iniciamos a nossa jornada de crescimento em oração reconhecendo que oração não é somente para principiantes, mas também para cristãos maduros. Caso contrário, essa busca não faria sentido algum. O Senhor chama todos os cristãos a uma vida de oração. Não importa há quanto tempo sejam salvos ou quanta experiência tenham nessa disciplina. A melhor coisa que todos nós podemos fazer para aperfeiçoarmos a nós mesmos, as nossas vidas e os nossos relacionamentos é crescer em oração e permanecer em Cristo. A oração é um meio de nos conectarmos com o Espírito Santo, que nos capacita a amar a Deus. O nosso amor por Deus, então, faz com que transbordemos de amor pelos outros. Jesus fez uma declaração perfeita sobre a nossa incapacidade de andarmos plenamente nos propósitos de Deus sem crescermos em oração. Ele disse que, a menos que permanecemos nele, não podemos fazer nada em relação a produzir frutos ou amadurecer em nossa vida espiritual. Está escrito assim em João 15:5. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim não podeis realizar obra alguma. Devido ao fato de que nós mesmos não somos a fonte da vida espiritual, não podemos gerá-la, como também não podemos recebê-la, a menos que permaneçamos em Cristo. Assim como é impossível darmos um pulo de 50 metros de distância, mesmo se dermos um empurrão em nós mesmos, assim também é impossível gerarmos vida espiritual. Não é uma questão de prática. Não fomos criados para conseguir dar um pulo de 50 metros. Tampouco fomos gerados para ter a vida no Espírito, enquanto vivemos independentemente do Espírito. Precisamos permanecer em Cristo e crescer em oração para obter êxito em nossa vida. O Espírito Santo se moverá de uma forma nova e poderosa em seu coração e vida à medida que você investir tempo para crescer em oração. A mudança talvez não aconteça da noite para o dia, mas com toda certeza ocorrerá. A disciplina da oração finalmente se tornará no prazer da oração. A sequidão na oração gradativamente será substituída por um vibrante diálogo com Deus que transformará a sua vida e resultará em muitas orações respondidas. Eu o convido a iniciar o próximo passo da sua jornada na oração agora mesmo. Não há ocasião melhor do que hoje. Não espere por uma experiência espiritual especial para começar a crescer em oração. Crescemos em oração efetivamente orando. Os principiantes na oração amadurecem orando mais. É o mesmo princípio que adotamos ao aprendermos a tocar um instrumento musical. Quanto mais praticamos, melhores ficamos. Subtópico: do dever ao prazer. Na juventude, eu amava Jesus, mas tinha pavor de orar.
Eu via a oração como uma obrigação necessária que eu tinha de suportar se quisesse receber mais bênçãos. Eu nunca poderia imaginar que um dia eu seria um dos líderes de um ministério de oração 24 horas por dia, todos os dias, ininterruptamente, como a Casa Internacional de Oração de Kansas City. O meu desejo de ter uma vida de oração mais intensa foi estimulado há 40 anos aproximadamente, quando eu tinha cerca de 18 anos. Os líderes dos jovens me disseram que eu tinha que desenvolver uma vida de oração se quisesse experimentar as coisas profundas de Deus e alcançar a plenitude do meu chamado. Eu queria viver radicalmente para Deus e, assim sendo, eu os ouvi cuidadosamente. No entanto, a ideia de realmente gastar tempo orando era terrível para mim. Também li alguns livros sobre oração, os de Leonard Ravenhill e também o de E.M. Bounds, que escreveram alguns dos clássicos sobre oração e reavivamento, foram especialmente marcantes. Depois de ler esses livros, fiquei ainda mais convencido da minha necessidade de crescer em oração. Mas essa ideia ainda era assustadora. Por um lado, esses livros me inspiraram, mas por outro, me fizeram sentir culpa pela falta de oração em minha vida. Senti-me espiritualmente paralisado e desesperado por uma vitória. No verão de 1974, um dos líderes dos jovens me exortou a separar diariamente 1 hora para oração e decidi tentar. Eu era calouro na Universidade de Missouri, morando num apartamento de estudantes com 3 outros cristãos. Eu lhes disse: orarei 1 hora por dia, mesmo se isso me matar. Essa declaração trouxe uma pesada responsabilidade, já que a cada noite eles me observariam para ver se eu, de fato, estava cumprindo o meu compromisso. Assim sendo, defini o meu período de oração das 9 às 10 todas as noites. Eu me referi a esse tempo como sendo a hora da morte, porque era tão enfadonho que eu me sentia como se fosse morrer. Às 21 horas eu começava a minha hora de oração mencionando a Deus tudo o que eu conseguia pensar. Eu exauria toda a minha lista em cerca de 2 minutos. Abre aspas. Obrigado, Jesus, pela minha saúde, pela comida, pelos meus amigos. Por favor, ajude-me a marcar touchdowns na equipe de futebol americano da universidade. Ajude-me a encontrar uma boa esposa. Ajude-me a obter boas notas, reticências e fecha aspas. Eu olhava para o meu relógio e ainda faltavam 58 minutos para terminar. Algumas dessas orações nunca foram respondidas. Eu, de fato, entrei no time de futebol americano da universidade, mas nunca marquei nenhum touchdown e só tirei notas medianas. Mas sim, de fato, encontrei a garota e ela se tornou realmente uma boa esposa. Diane e eu estamos casados há 37 anos. Ela é uma maravilhosa esposa e mãe, e uma genuína mulher de Deus que tem buscado o Senhor diligente e constantemente durante todos os nossos anos de vida em comum. Suportei aquelas difíceis horas de oração noite após noite. Eu realmente não gostava daquilo. Eu apreciava atividades como frequentar cultos de adoração e estudos bíblicos para ouvir ensinos. Gostava também de me envolver em atividades ministeriais e de ir em viagens de missões. Mas quando eu ficava sozinho para orar ou ler a Bíblia, achava aquilo confuso e enfadonho. No entanto, eu realmente queria crescer em Deus. E assim sendo, sabia que tinha que perseverar naquele negócio de oração, até que eu desenvolvesse uma verdadeira vida de oração. Eu estava determinado, mas não com muitas esperanças de que daria certo comigo.
mais um subtópico, uma nova perspectiva sobre a oração. Para ser bem-sucedido, eu precisava de uma nova perspectiva sobre a oração. Precisava saber o que era a oração e por que o Senhor insistia naquilo. À medida que fui descobrindo respostas para essas perguntas, comecei a ver a oração como muito mais do que um dever religioso a ser superado. Aprendi que oração é um lugar de encontro, uma forma de receber bênçãos, uma parceria com Deus e muito mais. A oração é um lugar de encontro. A princípio, achei que a oração fosse um dever necessário para principalmente obter resultados. Imaginava que o Senhor queria que eu suportasse falar com Ele para provar a minha dedicação. Eu via isso como pagar o preço em oração, e caso eu aguentasse por tempo suficiente, então certamente Ele me daria a bênção que eu estava pedindo. Felizmente, o Senhor nunca teve a intenção de que a oração fosse algo que fizéssemos meramente por dever ou para obter resultados específicos. Acima de tudo, a oração relaciona-se a nos encontrarmos com Deus e a crescermos no relacionamento com Ele. É o meio pelo qual mais sentimos a sua presença e desfrutamos de seu amor à medida que recebemos entendimento de como Ele é. Na oração, nos posicionamos para receber novas revelações do seu coração à medida que nascem novos desejos em nossos corações, capacitando-nos a termos uma profunda comunhão com Ele. A oração nos oferece as condições para sermos capacitados a amar a Deus e as pessoas. Esse é o princípio fundamental da oração. Sim, é bíblico orarmos para obter respostas e para ver o poder de Deus. Mas a oração é, antes de tudo, uma oportunidade de termos comunhão com Deus. O chamado à oração é um chamado para participarmos do amor que tem queimado eternamente no coração de Deus. Desde a eternidade passada, o Pai ama o Filho com todo o seu coração e o Filho ama o Pai com a mesma intensidade. A base nos relacionamentos do Pai, tanto na Trindade como também com o seu povo, é o amor de todo o coração. A dinâmica familiar entre o Pai, o Filho e o Espírito baseia-se e flui nesse amor de todo o coração. Esse amor é a realidade fundamental do reino de Deus. É dessa própria realidade que participamos à medida que crescemos em oração, e é com isso que a oração se relaciona, ou seja, com a participação na dinâmica da família da Trindade. Fazemos isso recebendo o amor de Deus e respondendo ao Senhor e às pessoas em seu amor. Fomos criados para receber e expressar o amor ardente que se origina no coração de Deus. Deus criou a raça humana para compartilhar do seu amor. Por quê? Simplesmente porque Deus é amor. 1 João 4,16. Não foi nenhuma falta de comunhão na Trindade que estimulou Deus a criar os seres humanos. O Pai não estava se sentindo só, e Ele também não tinha nenhuma necessidade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão plenamente satisfeitos na alegria do amor que eles compartilham juntos desde a eternidade passada. Contudo, o Senhor nos criou para compartilhar conosco da alegria do seu amor. Ele nos criou à sua imagem para o amor, para recebermos o seu amor, refleti-lo de volta a Ele e compartilhá-lo com outros. O amor está no centro do nosso relacionamento com Deus. É a essência da salvação e o fundamento para entendermos a oração. O coração de Deus queima de amor,
e Ele nos chama a experimentá-lo, a entrarmos no que chamo de comunhão do coração ardente. A salvação é um convite a essa comunhão. Aprenderemos mais sobre isso no próximo capítulo. A oração é uma maneira de receber bênçãos. Não oramos só por orar. Sim, oramos para ter comunhão com Deus, mas também oramos para que as coisas mudem e para que as bênçãos de Deus sejam liberadas em nós e por meio de nós. Há um propósito para as nossas orações. No ensino do apóstolo Tiago sobre oração, ele escreveu sobre o poder da oração. A súplica de uma pessoa justa é muito poderosa e eficaz. Está em Tiago 5,16. A oração eficaz realiza muito e leva a muitos resultados. Jesus ensinou seus discípulos dizendo: se vós pedirdes algo em meu nome, eu farei. João 14,14. Devemos orar com fé de que as nossas orações de fato produzirão resultados, crendo que Deus as responderá, liberando mais da sua bênção e de seu poder. Na lição da figueira seca do Evangelho de Marcos, Jesus enfatizou a importância de orarmos com fé ou confiança. Diz assim a palavra do Senhor: observou-lhe Jesus: tende fé em Deus, e com toda certeza eu vos asseguro que se qualquer pessoa ordenar a este monte: levanta-te e lança-te no mar, e não houver dúvida em seu coração, mas crer que se realizará o que pede, assim lhe será feito. Portanto vos afirmo, tudo quanto em oração pedirdes, tenhais fé que já o recebestes, e assim vos sucederá. Marcos 11, versículo 22 a 24. Jesus frequentemente apoiava abertamente as pessoas que tinham fé para receber algo dele. Um exemplo é a sua resposta ao centurião romano, que não se considerava digno de receber Jesus sobre o seu teto, mas sabia que, se Jesus falasse apenas uma palavra, o seu servo seria curado. A Bíblia nos diz que quando Jesus ouviu a resposta do centurião, diante da sua resposta de ir curar o seu servo, Jesus maravilhou-se e disse aos que o seguiam: com toda certeza, vos afirmo que nem mesmo em Israel encontrei alguém com tão grande fé. Mateus 8:10. Uma vez mais, foi em resposta à sua fé que os 2 homens cegos receberam visão. Depois que lhes perguntou se acreditavam que ele seria capaz de curá-los, Jesus lhes disse: seja-vos feito conforme a vossa fé. Mateus 9:29. Por outro lado, Jesus repreendeu os que não puderam receber por causa da sua falta de fé nele. Mateus 17:14 a 21 relata a história do homem que trouxe o seu filho epilético aos discípulos para ser curado, mas ficou decepcionado porque não puderam curá-lo. Claramente, Jesus expressou pesar com relação à geração incrédula e perversa, e então curou o rapaz instantaneamente. Mais tarde, em particular, quando os discípulos perguntaram por que não conseguiram expulsar o demônio do rapaz, Jesus declarou a razão simples e categoricamente: por causa da vossa incredulidade. Ele acrescentou que nada seria impossível aos que orassem com fé. Outras narrativas mostram que Jesus não pôde fazer obras poderosas onde havia grande incredulidade. Mateus 13:58 e Marcos 6, versículos 5 e 6. Pouco antes de subir ao céu, Jesus repreendeu-lhes a falta de fé e a dureza dos corações, porque não acreditaram no testemunho daqueles que o tinham visto depois de ressurreto. Marcos 16:14. É surpreendente que ele manifestasse uma repreensão àquela altura,
já que os discípulos haviam andado com ele durante todos os 3 anos do seu ministério. Mas, imediatamente depois de repreendê-los, Jesus os comissionou a irem por todo o mundo e pregarem o Evangelho, garantindo-lhes que os que crescem expulsariam os demônios em seu nome e veriam os enfermos curados ao imporem as suas mãos sobre eles. Marcos 16, versículos 17 e 18. Somos chamados para ser canais da sua bênção e cura aos outros. O último versículo de Marcos relata que depois que Jesus assentou-se à destra de Deus, os 11 saíram pregando e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam. Marcos 16, 20. Os discípulos aprenderam bastante com Jesus. Quando oravam com fé e obediência, as coisas mudavam. Algumas pessoas pensam que a oração é somente comunhão com Deus e outras que é somente uma maneira de obtermos mais bênçãos em certas situações da vida. Mas não precisamos escolher uma posição em detrimento da outra. Podemos esperar resultados das nossas orações à medida que crescemos em nossa comunhão com Deus. Orar com fé é uma forma ordenada por Deus para recebermos a sua bênção, tanto interiormente quanto nas situações da vida. Conheço alguns cristãos que têm uma atitude passiva indiferente em relação a receberem as bênçãos de Deus. Aparentemente não se importam se as suas orações produzem muitos resultados em suas próprias vidas e acreditam que essa atitude é uma expressão de humildade. Acham que é egoísmo querer receber respostas às suas orações. Jesus nunca apoiou uma atitude passiva de indiferença em relação a recebermos algo dele. Isso não é verdadeira humildade, e sim falsa humildade, que despreza as bênçãos que Jesus ordenou para o seu povo. Não precisamos escolher entre as duas posições sobre a oração. Podemos ter tanto uma intimidade maior com Deus, como também receber mais bênçãos devido a orações respondidas. Deus escolheu conceder algumas bênçãos somente à medida que o seu povo orasse por elas com confiança. A oração é um dos principais meios de garantirmos a bênção plena que Deus ordenou que nos concederia. Deus abre portas de bênção e fecha portas de opressão com resposta direta às nossas orações. Na verdade, a sua palavra declara: contudo, Yahvé espera o momento de ser mais uma vez misericordioso e mostrar-vos a sua graça. Ele se ergue para demonstrar-vos toda a sua compaixão. À voz do teu clamor, ele fará sentir a sua graça. Assim que ele ouvir a sua súplica, te responderá. Isaías 30, 18 e 19. O Senhor anseia por ser gracioso, por liberar mais da sua graça e bênção a nós. Ele certamente fará isso ao som do nosso clamor. Ao ouvi-lo, ele nos responderá. Receber mais de Deus não está relacionado a convencê-lo a desejar dar-nos mais. Ao contrário, refere-se a Deus convencer o seu povo a orar por mais fé. Deus conduz o seu reino, concedendo mais em resposta à oração, porque Ele deseja estabelecer um relacionamento profundo conosco. Na oração, posicionamo-nos para recebermos graça e bênção abundantes. Nunca considere que merecemos bênçãos por causa das nossas orações. Ao contrário, a oração é o lugar de receber bênçãos em resposta à nossa interação com Ele. É por meio da nossa oração e das suas respostas que o nosso relacionamento com Ele é fortalecido. Algumas das promessas de Deus para grandes bênçãos não são garantias, mas convites a nos associarmos a Ele em orações santas, confiantes e perseverantes. Se cumprirmos as condições, e a oração é uma das condições, então as promessas estarão garantidas.
Muitas promessas incluem um condicional se. Se o invocarmos, então Deus promete responder de maneiras específicas. Eis aqui apenas alguma delas. Em Deuteronômio 4:29 diz o seguinte: de lá então vais procurar Yahvé, teu Deus, e o encontrarás, se o buscares com todo o teu coração e com toda a tua alma. Em 2 Crônicas 7:14 está escrito: e se esse meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e seus erros e curarei a sua terra. Em Lucas 11:13 está escrito: quanto mais o Pai que estás nos céus dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Bênçãos são prometidas aos que se achegam a Deus e clamam. Portanto, se orarmos, a qualidade tanto física quanto espiritual da nossa vida melhorará. Por exemplo, receberemos mais revelações do Espírito Santo e os nossos corações sedentos encontrarão a Deus mais profundamente. Orando, podemos tanto liberar as bênçãos de Deus em maior medida, como eliminar as obras do inimigo, que procura devorar as nossas finanças, ferir os nossos corpos, arruinar os nossos relacionamentos, oprimir os nossos corações e destruir as nossas famílias. Por meio da oração, podemos impedir a sua destruição em nossas vidas. Deus abre portas de bênçãos e fecha portas de opressão em resposta à oração. Quando oramos, portas de opressões demoníacas podem ser fechadas. Temos autoridade em nome de Jesus para impedir atividades demoníacas e liberar atividades angelicais em nossa vida e na vida dos outros. Deus não faz a nossa parte e não podemos fazer a parte dele. Deus requer que cooperemos com Ele de acordo com a sua graça sobrenatural. É uma expressão do seu desejo de uma parceria íntima conosco. É somente por meio de um estilo de vida de oração que podemos receber a plenitude do que Deus nos prometeu. A oração é uma parceria com Deus. O Senhor quer muito mais do seu povo do que o fato de sermos instrumentos usados por Ele no seu trabalho. Ele anseia por ter um relacionamento com os que o amam e por tê-los como parceiros na realização dos seus propósitos. Deus governa a terra em parceria com o seu povo, que reina com Ele por meio da oração. Aprendemos no livro de Apocalipse que fomos destinados a reinar com Jesus. Ao vencedor, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Apocalipse 3:21. Os 24 anciãos cantam que Jesus constituiu os redimidos como reino e sacerdotes para o nosso Deus, e assim reinarão sobre a terra. Apocalipse 5:10. Ele nos concede um papel ativo ao estabelecer um padrão de qualidade de vida que já podemos experimentar à medida que respondemos a Ele em oração, obediência, fé e mansidão. Quando os meus filhos eram pequenos, Deus usou um episódio simples da nossa vida familiar para me ensinar sobre sermos parceiros em oração de acordo com os seus propósitos. Um dia, quando voltei para casa, minha esposa Diane estava na cozinha com o nosso filho Luke, que tinha aproximadamente 5 anos de idade na época. Haviam acabado de lavar a louça juntos. A camisa do meu filho estava encharcada de água. O cabelo da minha esposa estava úmido e arrepiado e havia um prato quebrado no chão. As coisas estavam um pouco bagunçadas. Perguntei: o que aconteceu? O Luke sorriu e disse com muito orgulho: olha, pai, acabei de lavar a louça. Eu disse: então, conte-me sobre isso. A Diane disse: bem, peguei um prato sujo e lhe dei. Ele o lavou a seu modo, então eu o lavei de novo.
Depois devolvi-lhe o prato para que ele o guardasse. Ele o derrubou e o quebrou. Também espirrou água para todo lado enquanto me ajudava. Assim sendo, o Luke fez uma bela bagunça, quebrou um prato e esparramou água para todo lado. Contudo, em sua mente, ele havia lavado a louça. Mas ele estava feliz e o seu grande sorriso dizia: papai, olha só o que fiz, lavei a louça. Naquele momento, recebi uma nova revelação de como a oração funciona. A Diane poderia ter lavado a louça muito mais rapidamente sem a ajuda do Luke, mas ela queria envolvê-lo. O Senhor pode facilmente estabelecer o seu reino sem nos usar, mas Ele quer nos envolver, porque tem um compromisso de parceria conosco. Jesus não é somente um rei com poder, Ele é também um noivo que anseia por um relacionamento. Ele tem alegria em nossa amizade e em nossa parceria na obra do reino com Ele. Como você aprenderá no capítulo 3, a essência da oração eficaz é orar em concordância com Deus. Portanto, um aspecto importante da oração é declararmos a Deus o que Ele nos orienta a dizermos a Ele. A palavra nos mostra o que Ele promete liberar ao seu povo e simplesmente respondemos a Ele em oração. É como se Ele estivesse nos dando um prato para lavarmos, então devolvemos a Ele. Ele cumpre os seus propósitos do reino à medida que conversamos com Ele. Esse acordo faz com que cresçamos em nossa parceria e relacionamento com Jesus.